Fala, meu povo, vamos falar sobre Game of Thrones para poder falar sobre as 4 maiores polêmicas da história, começando pelo final do Game of Thrones, que é uma das maiores polêmicas porque o final foi muito ruim, pelo menos desagradou quase todo mundo por causa de vários motivos, né? Como por exemplo o Bran ser rei, as decisões políticas também foram tomadas no último episódio, não foi boa. Ele praticamente foi o Tyrion que decidiu quem ia ser o rei, sendo que ele era um prisioneiro, que não tem sentido. Muitas coisas no final não fazem sentido, o final desagradou quase todo mundo, né? A segunda maior polêmica da história é a questão da Daenerys se tornar um personagem do mal no último episódio. Tem pessoas que falam que ela deu indícios, sinais, que ela era cruel, e por isso no final acabou que tudo foi revelado. Mas isso não faz muito sentido, porque ela fez várias coisas boas ao longo da história. E o fato dela ser do mal no último episódio surpreendeu todo mundo e que não fez muito sentido, porque isso não foi bem construído ao longo da história. Tanto que vários personagens aceitavam, o povo aceitava ela. Se ela fosse cruel e mal, o povo não ia aceitar ela, né? Em Essos, por exemplo. E o Tyrion, que é uma pessoa muito justa, muito leal, aceitou ficar perto dela, como por exemplo Varys também, e outros vários fatores mostram que ela era uma pessoa boa, só que no final eles decidiram que ela tinha que ser uma vilã, e isso pegou muito mal, porque não foi bem construído. A terceira maior polêmica da história é toda a expectativa que se gerou em cima dos caminhantes brancos, né? A história gerou muita expectativa em cima do Rei da Noite, e no final o Rei da Noite decepcionou quase todo mundo, porque ele morreu muito fácil, né? E não mostrou muita coisa sobre ele não foi tão explorado da melhor forma, ele é simplesmente um vilão que quer dominar tudo, e não tem muita coisa envolvendo ele não tem um grande plano, né? Por exemplo, ele abraçou a oportunidade que ele teve de pegar um dragão da Daenerys, e se não pegasse esse dragão, como é que ele ia poder invadir, né, por exemplo? Então foi um vilão que decepcionou muito, porque ele perdeu muito fácil, não foi uma grande ameaça que deveria ser. E além disso, ele morreu com um golpe da área, né? E a quarta maior polêmica da história é essa questão que na história mostra as cenas que você está pensando em vários momentos, o que é uma coisa que pode afastar o público para pessoas que não aceitam muito bem esse tipo de coisa. E tem várias cenas onde mostra o chá de fonte termal. E por isso muitas pessoas falam que você não pode assistir isso com a sua esposa, sua namorada, porque ela não vai entender. A não ser que você explique para ela que é uma série violenta, onde tem as cenas onde mostra o processo inicial da reprodução entre seres humanos e esse tipo de coisa. São poucas cenas nesse sentido, poucas cenas com esse caráter libidinoso que faz sentido, né? A cena da Cersei faz sentido porque aquela religião doida do Game of Thrones, que existe dentro do Game of Thrones, estava querendo punir ela, então faz sentido, algumas cenas fazem sentido, mas muitas cenas onde mostra o chá retirado da fonte não faz sentido, mostrar todos os detalhes da fonte. Mas quem fez a série parece que gosta de mostrar que o povo tá alegre em alguns momentos, né? O que por um lado isso é muito desnecessário, mas tem uma parte do público que reclama muito disso, porque é desnecessário, e tem uma parte que gosta disso por causa dos motivos que eu não preciso explicar. Então basicamente isso, valeu, falou!